Da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que tu decidiu vir para os Estados Unidos? Eu sou de Barra de São Francisco, que é uma cidade no interior do Espírito Santo, tem mais ou menos 30 a 40 mil habitantes, é divisa com Minas Gerais. E eu saí de Barra de São Francisco com 16 anos e fui para a capital, para Vitória, para estudar, para fazer faculdade. E eu fazia administração com ênfase em comércio exterior. E eu decidi, e a minha vinda para Orlando foi relacionada a isso. Eu fiz um intercâmbio e vim fazer um intercâmbio de trabalho para aprender inglês e para aprender um pouco como era a vida aqui. E foi assim que eu vim parar aqui, Mas com 18 anos. calma, filha. É isso que eu ia perguntar. Com 18 anos. Com 18, então você foi para Vitória, Sim, começou a estudar, sim, fez 2 anos só de faculdade. sim, Não, você não foi com faculdade com 16 anos. sim. É mesmo? Tu era inteligente naquela época. Ainda sou. Ah, malandro, inteligentíssima, pela resposta perfeita. Tá, e aí, e da onde que veio a ideia Orlando? Você já tinha vindo antes? Nunca tinha vindo a Orlando, nunca tinha saído nem do meu estado. A primeira vez que eu saí do Espírito Santo foi para ir no Rio de Janeiro para tirar o visto para vir para cá. Mas quem plantou essa ideia, essa sementinha de Orlando? Foi muito por casualidade, falta de opção, por causa da Nossa! agência de... Não, sinceramente, porque foi a agência de intercâmbio. Foi bem assim, eu não sabia inglês, né? Eu não sabia nada. Eu sabia aquele inglês que a gente aprende na escola. E aí eu fui lá na agência, você faz um teste de inglês, e me classificaram para Orlando, porque aqui teria uma empresa de brasileiros, que eu poderia trabalhar nessa empresa. Pra fazer o quê? Então, até então eu não sabia. Quando eu cheguei aqui, que eu fiquei sabendo, eu ia limpar quarto de hotéis. Aí fui trabalhar de housekeeping. Mas pera. Olha que doideira. Tu sai de lá, Espírito Santo. Sim. Vai à faculdade, fala, vou fazer um intercâmbio. O intercâmbio, a gente imagina uma coisa, né? Mais ou menos. É, Aí você pagou ainda pra isso? paguei 8 mil reais. 8 mil reais pra vir limpar hotel. Pra quem não sabe, limpar hotel aqui nos Estados Unidos, principalmente falando de Orlando, é o brick da faxina. Não tem pior na faxina do que limpar quarto de hotel. Que é corrido, é rápido e são muitos. São muitos e pagam muito pouco. Uhum. E eu não sabia inglês. Mas peraí, tentou você vir com visto de turista. Não, visto de Visto de intercâmbio. Cheguei. Isso é uma exploração legal. É um trabalho escravo legal. É. Completamente. Não, porque uma coisa é você cuidar de criança, outra coisa é ser vendedor em quiosque, pra aprimorar o teu inglês. Agora, limpar quarto não aprimora inglês nenhum. Nenhum, porque você não tem contato nenhum com os hóspedes, né? Você só tem as supervisoras lá gritando no seu ouvido, vai, e você não entende Em nada. espanhol ainda, né? Em inglês, aquele inglês com francês misturado, sabe? E eu não entendia nada, aí eu perguntava. Pagava alguma coisa? Pagava $7 a hora naquela época. E essa empresa, quando eu cheguei aqui, imagina, eu venho de classe... Minha família não era rica nem nada, classe média, você sempre tem alguém pra te ajudar em casa e tudo, mas eu cheguei aqui e fui limpar 17 privadas por dia. Você já tinha limpado alguma privada na sua vida? É minha casa, né, de vez em quando. De vez em quando. Então, pessoal, como é o nome da tua mãe? Vera. Dona Vera, hoje deve estar limpa, porque naquela época, quando mandava a Estefânia limpar... Meu Deus, de vez em quando ela limpava. Sim, mas daí aqui foi uma experiência muito interessante. Porque quando eu cheguei aí me falaram, bom, você vai fazer isso. Eu falei, ok, já tô aqui, né, bora lá. E essa empresa de brasileiros, eu tinha que sair do apartamento onde eu dividia com outros estudantes, pegar um ônibus e ir até a empresa. De lá, eles levavam a gente numa van, que você tinha que pagar, era descontado do seu salário, até o hotel que você ia trabalhar no dia. E lá eles te davam o seu schedule de quartos, 15 e 17 quartos por dia. E eu sempre fui muito magrinha. Mudou um pouco agora, né? Mas assim, eu sempre fui muito magrinha. Tu tá gordinha agora, não. Mas comparada com como eu era antes. Sempre fui muito magrinha. E aqui, você tem que levantar aqueles colchões enormes e colocar as lençóis, as coxas por baixo. E eu não conseguia. Pra fazer, você tá pra falando fazer a cama. Pra fazer a cama, no tem quarto. que ter, tipo, envelopada. Envelopada? E eu era muito magrinha e não dava conta de levantar aqueles colchões. E as supervisoras gritavam comigo e eu perguntava pros meus amigos, né, o que ela tá falando? Porque alguns sabiam um pouco mais de inglês, aí eles falavam assim, não, você não quer nem saber o que ela tá falando, não. Só continua fazendo.